Basília, pode? E aí, tudo bem? Tudo bem? Pode mudar assim o nome para a ideia de chamar de PDL da dosimetria assim para ver se a gente tem cara de otário e a gente não está falando de anistia, isso? Como é que faz? Qual é a melhor maneira de se expressar perante esse? Aposto que é coisa do Michel Temer esse nome. Não, com certeza é. Aécio Neves não terá Pedro, sido, né? Fábio. Tudo bem, querida? Luísa, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia para vocês. Já é boa tarde. Boa tarde para Boa vocês. tarde. Apesar da lógica, né, do que significa dose de dosimetria, é um nome que comunica muito pouco com a população em geral, né? Quando você fala projeto de lei da dosimetria, as pessoas só acham que é mais uma questão ali jurídica ou uma coisa que vai mudar alguma regra. Não dá dimensão. Se é para passar pano num possível perdão, anistia ou esquecimento dos crimes cometidos no 8 de janeiro. Sobre o termo em si, foi a forma que eles encontraram para abrir mais espaço de comunicação entre governistas, entre políticos que se dizem moderados, mas que não querem ficar com a pecha de que estão absolvendo quem destruiu Brasília ou quem mandou destruir Brasília. Acho que tem muitas coisas para a gente falar sobre esse assunto, sobre as figuras em si, sobre os conceitos, né, sobre o que pode acontecer ao final dessa discussão. Então, só para ficar aqui num elenco, né, desses assuntos importantes, sobre as figuras. Paulinho da Força, que até pouco tempo atrás havia até aberto mão da ideia de ser Paulinho da Força, né? A gente chamava só de Paulo Pereira, o deputado federal Paulo Pereira, só que voltou, né? Foi até bom para resgatar, né, essa memória de quem é Paulinho da Força. Se você der um Google agora, aparece entre os assuntos mais procurados nas redes sociais, né? Ele que durante muito tempo na vida foi identificado com a força sindical, mas inclusive depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a aproximação com o próprio Temer fez com que ele mudasse esse nome para Paulo Pereira. Agora volta o Paulinho da Força, o cara mais das massas, que apoiou o presidente Lula nas eleições de 2022, se afastou desse centro político do governo que é progressista, de um governo que marca uma oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora está sendo identificado como uma ponte com o Supremo Tribunal Federal, uma ponte com os parlamentares de direita, esquerda e de centro. Então, essa é uma figura que eu gostaria, ao longo do nosso debate aqui no Canal Meio, explorar mais, porque chamou muita atenção, né? E toda aquela foto, o Aécio Neves, o presidente Temer, querendo ou não, que também não é questão de querer, que a gente não interfere nos fatos, né? A gente está mesmo como observador e analista. Mas ali está a foto do impeachment da Dilma também, né? Pessoas que foram atuaram como capitão daquele momento político, que também foi um momento de inflexão, de destruição e reconstrução da política no Brasil, voltam agora com um pacto que a gente até lembra daquela gravação, daquela conversa do Romero Jucá, ex-líder governista, que é um pacto com o Supremo e com tudo, né, para vir com essa ideia de pacificação. Então, acho que é importante a gente pensar nas figuras, nos conceitos das palavras, né, o que é golpe, o que é democracia, o que é anistia e o que é pacificação. Há um embate de ideias sobre qual o significado dessas palavras, qual conceito você quer dar para essas palavras, questões até que seriam não relativas, né? Porque democracia, não existe democracia relativa, mas hoje tem essa divisão do que as coisas são, se mais à direita, mais à esquerda, e aí surge esse grupo, hoje encabeçado pelo Paulinho da Força, como os moderados da vez, aqueles que vão agitar esses conceitos no liquidificador e trazer uma fórmula mais adequada ou mais azeitada, né, para a população de fato engolir. E sobre o alcance, os efeitos, só para contemplar o terceiro ponto que eu chamei a atenção,
tenho dúvidas sobre esse texto que poderá passar no Congresso Nacional, porque aqui tem muito papo, mas o que decide mesmo qual texto vai ser aprovado é o número de votos. E o que a gente viu nos últimos exemplos do Congresso Nacional, mais precisamente da Câmara dos Deputados, é que eles têm votos para aprovar uma proposta que garante a impunidade, né, dos próprios políticos. Eles têm votos para, numa noite, a gente não está nem necessariamente prestando atenção, e numa noitada eles conseguem aprovar a urgência do projeto de lei da anistia. Será que eles não vão ter votos também e forte pressão para interferir no saldo final dessa discussão, no saldo final do texto que vai passar no Congresso Nacional? Eu apostaria hoje que sim. Então, tem essas forças tidas moderadas tentando condensar o texto, né? Dizer que pode beneficiar a massa, né? O bando que invadiu os prédios públicos no 8 de janeiro, mas não os mandantes. Pode diminuir penas de alguns crimes, mas daqueles mais notórios, né, mais relevantes, como da tentativa de golpe, isso ainda precisa ser discutido. Ao meu ver, se a gente for pela quantidade, mas não pela qualidade que o Congresso Nacional entrega hoje, eles têm hoje a faca e o queijo na mão para aprovação de uma proposta que alcance tanto os bagrinhos quanto os peixões do 8 de janeiro. Isso sem levar em consideração as outras razões pelas quais o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado. Ele não foi condenado somente pelo 8 de janeiro, mas poderá ser beneficiado por um projeto da anistia neste e nos outros crimes que pesam contra ele. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro, meu querido Pedro Doria, se você me assistiu ontem, você viu que eu já iniciei o programa com a Pietra, subvertendo e tomando um whiskinho no ar. O pessoal já está comentando isso aqui no chat. E ainda disse para as pessoas que eu tinha te reprimido, dizendo que você não podia tomar whisky. Me reprimiu. Essas coisas não são para falar em público, Flávia. Eu falo mesmo. Você me botou para fazer um programa livre com a minha amiga Pietra. Livre estou, já diria a Elza. Eu vou baixar o Donald Trump. Esse negócio de liberdade, eu não sei se eu gosto muito, não. Então, tem isso. Agora, teve comentário aqui do Felipe falando: tem que liberar o esquinho na bancada do Central às sextas-feiras, porque sextou. O Pedro e a Luísa podem até sextar logo depois do Central. Eu ainda tenho que fechar a edição de sábado. E aproveitando, sobre toda essa lambança que essa Câmara dos Deputados está aprontando, a nossa Júlia Keck, a maravilhosa, está lá em Brasília, acompanhou de perto lá nos cafezinhos. A Basília conhece muito bem como é que a Câmara... A Câmara, ela não se concentra só no salão, né? Ela extravasa para os corredores, para os gabinetes, para a Brasília inteira. A Júlia está lá tentando correr atrás da informação e dos bastidores e do clima. E eu achei muito feliz quando ela descreveu assim: a minha matéria está no editorial de hoje. A minha matéria vai contar como a história caiu nos braços de um homem sem pulso. E eu achei essa imagem muito feliz da nossa Júlia, que é um talento. Mas voltando às análises aqui do dia, eu vou seguir fazendo propaganda, Basília, porque eu não tenho limites, mas é porque você... Do uísque, propaganda não é do uísque agora, não, porque o uísque está me patrocinando, alô, Diageo, como é que as outras marcas todas podem patrocinar meu uísque de toda quinta-feira. Não, eu vou fazer propaganda do nosso documentário, que está no canal de streaming, porque essa coisa de trocar a PL da anistia pela PL da dosimetria... Primeiro que, assim, muito me espanta o Pedro e a Luísa não colarem essa troca, esse rebrand, no Aécio Neves, que é tucano. E os tucanos ficaram famosos por tucanar expressões. Pô, você quer algo mais tucano do que tucanar anistia por dosimetria? Eu protesto. Se tem uma figura pouco tucana no PSDB, é o Aécio Neves, né?
Ele é cada Tá bom, vez aí menos picando. Tem um ponto. Aí é o próximo assunto, mas tudo bem. Mas, A vergonha do avô. Hã? A vergonha do avô. A vergonha do avô. Mas, isso posto no nosso documentário, em que a gente trata de todo, né, da tentativa de golpe e da relevância do julgamento no Supremo Tribunal Federal, uma das pessoas que a gente ouviu é a ministra que atualmente é a presidente do Superior Tribunal Militar, a Beth Rocha, Maria Elizabeth Rocha, e ela fala, e está lá no doc, quem já assistiu vai lembrar, ela fala assim, não, o Congresso está fazendo algo muito mais inteligente do que pedir por uma anistia, eles estão preparando uma redução de penas, isso está lá no nosso doc, ela antevendo esse movimento, e por que isso... Por que a gente não pode achar que essa é uma saída... isso eu estou falando dos mandantes, tá? Não do pessoal do 8 de janeiro, mas pensando nos mandantes. Por que essa é uma saída inteligente na descrição da Beth Rocha, que está criticando a saída, tá? Ela chama de inteligente porque é uma artimanha, é uma coisa mais ardilosa, né? Porque quando você reduz as penas, isso retroage para beneficiar os réus. Então, se você reduz as penas dos crimes, eu acho que o único que eles não vão conseguir mexer é o de organização criminosa, porque neste momento de Brasil, mexer em como penalizar organizações criminosas, não vai pegar bem, embora eles também não estejam muito preocupados com o que pega bem ou não. Mas os outros 4 crimes... Tá fácil, entre aspas, mexer na dosimetria, porque o impacto não vai ser tão grande. E aí, como qualquer regra nova, né, de direito penal que beneficie os réus retroage, imediatamente isso retroage para abarcar os mandantes, sem precisar estar escrito no projeto de lei que esta é uma tentativa de livrar a cara deles. Então, não é que eles deixaram de brigar pela anistia, eles só encontraram um caminho mais inteligente, nas palavras da Beth Rocha, para promover exatamente o que eles queriam. Agora, ao mesmo tempo, eles fazem isso de uma maneira, vem sendo articulada, né, Basília? Me corrija se eu estiver errada, é o que eu tenho lido dos nossos colegas todos, das tuas análises. Estão preparando isso de uma maneira que não reverta a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, reduz as penas, coloca no pacote. Isso é uma coisa que o Pedro vem falando faz tempo aqui. Não interessa ao Centrão ter Bolsonaro na cédula virtual da urna eletrônica em 2026. É só um jeito de falar, lutamos, fizemos tudo o que fizemos. Agora, por favor, dê a bênção ao Tarcísio para a gente poder seguir em frente. Obrigada, vamos que vamos. Foram 8 os golpes militares bem-sucedidos até aqui na nossa história. Sem contar, claro, com os que não vingaram. Esses são impossíveis de contabilizar. Ninguém até agora tinha sequer sido processado pelas intentonas concretizadas ou fracassadas. Esse momento de condenação de Jair Bolsonaro e dos seus aliados, ele é histórico. Mas aí fica a pergunta, o que vem daqui para frente? Como vamos votar em 2026? O país vai continuar polarizado como hoje? Será que rompemos de fato com a cultura de impunidade que permitiu esse golpe, que ele fosse tentado? E mais importante, o que fazer para que isso nunca mais aconteça? Foi pensando nisso que o Meio produziu o Julgamento do Século, episódio 2 da série Democracia, uma História Sem Fim, apresentado por Flávia Tavares, roteirizado por Sérgio Rodrigues e dirigido por Ricardo Rangel. Esse documentário é um mapa, ele te mostra os bastidores, as etapas do plano golpista e costura a trama com depoimentos de juristas, militares, inclusive generais e parlamentares. O filme está disponível no Meio Premium junto com o episódio 1 da série. A democracia não descansa jamais. Esse é apresentado por mim. Assine o streaming do Meio e assista.